Boa noite. A Câmara Municipal de Içara, em conjunto com o Poder Executivo Municipal, promovem esta audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar número 101 de 2000. Registramos que foi dada publicidade no site da Câmara Municipal e com edital lançado em 3/3/2023, com publicação no Diário Oficial, na edição de número 41.445, de 6 de março de 2023. Registramos a presença dos membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Essa audiência será organizada da seguinte forma: o Poder Executivo terá espaço de até 60 minutos para exposição e demonstração dos dados em cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. As pessoas que quiserem se manifestar deverão efetuar a prévia inscrição em momento oportuno e terão até 3 minutos para efetuarem a pergunta. E serão chamadas por ordem de inscrição até esgotar o tempo disponibilizado. O tempo disponibilizado será de até 60 minutos. Os vereadores que quiserem se manifestar terão espaço de 3 minutos para cada um. Considerações finais e, por fim, o encerramento. Então, para dar início a esta audiência pública, convido o senhor Jacimar, representando o Poder Executivo, para que faça a demonstração dos dados. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado. A proposta da audiência pública de avaliação do quadrimestre, e nesse caso todo o exercício de 2022, ela é, numa primeira palavra, o resumo daquilo que ocorreu financeiramente dentro do município, né? Aqui englobado dentro do Poder Executivo, todos os fundos, né, fundações, inclui também aqui o Poder Legislativo, o Instituto de Previdência, tudo aquilo que está relacionado ao ente município de Içara. Por essa razão, o principal objetivo dela é analisar as metas anuais, sejam elas orçamentárias, e aí com a execução financeiras, as metas financeiras do exercício de 2022. Apesar da gente... Vamos ver se passa. Passou. Obrigado. Apesar da gente estar exercendo essa ação agora no mês de março, né, acredito que teremos novas análises de metas agora ao longo do final de cada quadrimestre. E a previsão legal a gente tem dentro da Lei de Responsabilidade, que ao final de cada quadrimestre, nos próximos 30 dias, a gente faça essa análise. Para o terceiro quadrimestre, a data seria o mês de fevereiro do ano seguinte. Apenas para lembrar um pouquinho da história, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela aumentou aquilo que a chamada Lei 4.320, de Direito Financeiro Público, falava sobre essa análise, mas ela não disciplinava, né? O nosso país, lá em 2000, por força do Fundo Monetário Internacional, teve que criar aqui as metas fiscais, e aí, então, desenvolveu, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, vários relatórios, ou anexos, ou momentos que a gente possa fazer essa análise durante o exercício.
né, que era para colocar o país nos eixos. E aí nós vamos ver vários, como é que eu posso dizer, vários termos que não são comuns no dia a dia e a gente vai tentar transferir isso para um entendimento melhor. Bom, no cumprimento de metas, o principal objetivo que a gente está trazendo nessa audiência pública. As receitas arrecadadas no período comparadas com a previsão, as despesas realizadas, executadas no período, comparar receitas e despesas para saber se durante ou ao final da sua execução elas se suportam, né, se o valor recebido de recursos é o suficiente para cobrir aquelas despesas. Metas de resultado primário e resultado nominal são termos que, inseridos pela Lei de Responsabilidade, elas visam tratar, no caso do resultado primário, que a gente vai detalhar, se a gente retirar aquilo que não é do movimento normal de um município, de um ente público, como é que ficam as receitas e despesas. E o resultado nominal, se a gente pegar tudo que deve, menos tudo que tem em caixa, como é que isso está acontecendo ao longo do ano. É claro que aqui nós vamos só fazer o exercício da lei, e a gente sabe que há despesas ou dívidas que vão ser pagas ao longo do tempo, né? Mas a gente vai verificando a cada quadrimestre qual é a posição que vai estar o município. São as metas e dívidas, e nós inserimos aqui, para enriquecer um pouco, a aplicação com relação à despesa de pessoal, saúde e educação, né, para que a gente não trate só de direito financeiro. Então, vai ser bastante sucinto, e espero deixar o mais claro possível essa exposição. Bom, já ficou longe demais a visibilidade do nosso balanço orçamentário. O pessoal de lá está enxergando, Márcio? Está difícil. Eu vou tentar resumir, né? As receitas, a gente tinha um orçamento de pouco mais do que 286 milhões, né? E arrecadamos 298. Aqui incluídas aquelas intra-orçamentárias, ou seja, no nosso caso aqui, envolve o ISARA-Prev, né? Tem uma parte do ISARA-Prev que é pelo fluxo orçamentário e outra não, aquela que é descontada do funcionário e aquilo que é participação do município. E aí, posso afirmar que, muito raramente, o município consegue atingir esses valores somente... normalmente, a nossa previsão ela ultrapassa e bastante. E, no ano de 2022, o município arrecadou além do que havia previsto, né? Isso é não um mérito só do município de Içara, mas da maioria dos municípios catarinenses, que realmente teve um acréscimo, né? A gente percebe pelo dia a dia que o acréscimo não só dos impostos, mas dos produtos. Então, nós tivemos, sim, um aumento de arrecadação, mas também tivemos um reflexo muito grande sobre a compra de produtos e serviços que o município efetua. E na despesa, já com os valores autorizados ao final do exercício, ainda assim o município se manteve dentro do limite, para não ultrapassar o valor recebido, uma despesa realizada de 291 milhões de reais, né? Aqui um resultado orçamentário de 7 milhões e 400. Aqui nós não fizemos nós não retiramos a parte que compete principalmente ao ISARA-Prev, né? Mas notem que a receita e despesa relacionada ao ISARA-Prev, que
10 milhões de receita, 10.200 e 10.400, ela praticamente se equivaleu, então não teríamos essa grande distorção de valores, com exceção, é claro, daquela parte que se refere aos rendimentos. Ainda retirado os rendimentos, na ordem de pouco mais de 4 milhões, eu não tenho a lembrança exata, ainda o município se manteve dentro com um resultado orçamentário positivo para essa questão do exercício de 2022. Análise do resultado primário. Bom, o resultado primário, ele retira toda a movimentação financeira de dentro das receitas e despesas. Para a gente exemplificar melhor, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui que a receita bruta deduzida os rendimentos financeiros. Ou seja, aquele rendimento financeiro que o recurso do município está lá no banco rendendo diariamente, aquela renda, ela não é uma receita que o município tenha na sua origem como objeto arrecadar. Ela está lá em razão de que o município se vale do sistema financeiro para manter esse recurso sem perder a variação monetária. Então, se a gente tirar aquele rendimento, o que eu realmente recebi? O que eu recebi de IPTU, o que eu recebi de ISS, o que eu recebi de taxas, de FPM, de ICMS, se eu pegar só isso, retirando todas essas receitas, e na despesa também retirar aqueles pagamentos que eu faço relativo a empréstimos que eu tenha executado, que é o mais usual. Se observar só isso, qual é o meu resultado fiscal? Ou seja, se eu não tiver nada disso, como é que eu me viro? Na parte da receita, nós retiramos 20 milhões de reais, que são aplicações financeiras, e operações de crédito que o município recebeu ao longo do 2022. Então, nós tivemos aí um resultado fiscal líquido de 268 milhões. Na parte da despesa, nós retiramos os juros relacionados à dívida e a amortização da dívida. Ou seja, são recursos que o município recebeu em exercícios anteriores, ou até mesmo em 2022, mas que agora começa a devolver em razão de empréstimos que tenha executado. E aí, então, temos um resultado primário positivo de 3 milhões e 200. Se a gente observar o que tínhamos previsto lá na Lei de Diretrizes, nós tínhamos previsto lá em torno de 18 milhões e meio, talvez um pouquinho mais, que seria em torno de quase 1 milhão e 600, 1 milhão e 800 mil reais de pagamento da dívida para o exercício de 2022. Esse valor, ele não é que ele não foi pago, ele foi pago, só que nós dividimos ele. Na hora da previsão, a gente deixou ele dentro de amortização e não deveria. Então, foi feito esse ajuste dentro do orçamento. Podem ver que a amortização ela baixou para 7.400, estaria em torno de 15 milhões. Então, foram feitos os pagamentos, mas ali estava inserido a parte de encargos, que não era... foi indevidamente cadastrada lá. Resultado nominal. Todas as dívidas que a gente tem, excetuadas o nosso saldo em caixa. Então, o resultado no ano de 2021, e o resultado nominal ele é medido da seguinte forma: qual era a nossa posição no ano anterior, qual é a nossa posição no exercício atual. O quanto que foi essa melhora. Então, nós encerramos o 2021, a nossa dívida consolidada de 88 milhões, e as deduções, ou seja, aquilo que a gente tem de disponibilidade de caixa, chegando a uma dívida consolidada líquida de 63 milhões e 400. No ano de 2022, isso representou uma queda para 62
630. Então, o nosso resultado nominal é a diferença entre um exercício e outro exercício, né? Como lá na nossa previsão da LDO, a gente tinha aqueles 10 milhões a mais projetados lá, só que divididos erroneamente, né? A previsão da meta de resultado nominal lá, ela estaria 10 milhões a mais aqui dentro, né? Por essa razão, fechou em 775 mil. Cada vez que o Executivo envia para o Legislativo uma solicitação de um novo empréstimo, uma vez avaliadas todos os riscos, o nosso resultado nominal tende a diminuir, né? Nós estamos inserindo uma nova dívida e, obviamente, o valor da dívida consolidada líquida vai aumentar. Cada mês que a gente paga uma parcela da dívida, esse resultado nominal aumenta, né? Esse é o maior estudo que o Tesouro Nacional faz a cada vez que a gente solicita recursos para uma operação de crédito. É saber se, ao longo do tempo, e quando a gente preenche aquelas informações, a gente indica desse valor de 89 milhões, o quanto que é devido para 2023, o quanto que é para 2024, o quanto que é para 2025, e aí até o final das parcelas. Então, dividido mês a mês, ou melhor, ano a ano, se a gente vai ter condição de quitar essa dívida ou não. Bom, nós inserimos na apresentação a parte de despesa de pessoal, que também é o que está resumidamente divulgado no site, né? A nossa receita corrente líquida aqui já devidamente ajustadas com a retirada das emendas, sejam individuais ou de bancada. A despesa total de pessoal, nesse caso, somente do Executivo, né? E colocando aqui, ao final do exercício, que o município se encontra ainda dentro dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade. Então, totalizando 42,4% desse total de receitas. Oscila bastante essa situação, porque cada vez que o município recebe um recurso de uma emenda de bancada, aonde possibilita que esses recursos sejam utilizados para pagamento de folha, você acaba distorcendo essa realidade, né? E aí, torço aqui para que a lei trate dos índices de pessoal somente com aqueles recursos que você pode gastar com o pessoal. Nós temos recursos aqui dentro que participam da base, mas não servem para financiar a despesa com o pessoal. Para ficar mais claro, os recursos de salário e educação. Eu posso pagar todas as despesas relacionadas à educação, exceto pessoal, né? Então, esse recurso ele faz parte da base da receita corrente líquida, mas eu não posso usar ele. Obviamente, eu tenho que compensar ele, assim como vários outros, com um recurso próprio. Então, às vezes, você tem um índice baixo, mas não tem dinheiro para bancar. E isso vai sendo difícil da gente explicar tecnicamente essas situações, porque a legislação assim coloca, né? Os limites relacionados à saúde e educação, a saúde continua utilizando bastante recurso, né? Fechou o exercício de 2022 com 22,25%, então é um índice relativamente alto, né? Uma vez que a exigência legal é 15%. E aqui não vou tecer comentários sobre as suas ações, uma vez que não me cabe. Acho que a pessoal da saúde deve fazer as audiências com vocês. Se não fazem, deveriam fazer, né? A educação, atingindo o índice de 25,67, R$ 1 milhão acima
do mínimo exigido, que é de 25%, ao longo do exercício de 2022. E o Fundeb é onde tem a obrigação de aplicar no mínimo 70% com a remuneração de profissionais do magistério, aqui atingindo 78,31%. Lembrando que a legislação do Fundeb incluiu vários outros profissionais para a base de 70%. Ou seja, quando aumentou de 60% para 70%, também incluiu lá outros profissionais que fazem parte do grupo de valorização do magistério, ou seja, aqueles serviços operacionais também estão aqui incluídos com a nova legislação. Bem, rapidamente, acho que bati o recorde, né? Passamos pelas metas, resultado primário, resultado nominal, resultado orçamentário, pessoal, saúde, educação, Fundeb. Certo? Obrigado pela atenção de todos. Agora o espaço está aberto para manifestações dos presentes. Os vereadores que quiserem se manifestar terão um espaço de até 3 minutos para cada um, e os demais presentes também. Então, a palavra fica aberta. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, se dirigir até aqui. Então, como não tivemos nenhum questionamento dos ouvintes, eu passo, então, agora para as considerações finais, eventualmente que o Jacimar tenha, para finalizarmos e fazermos o encerramento da audiência pública. Primeiro, eu queria agradecer ao Executivo que me deu a tarefa de repassar isso. Espero que tenham entendido, e, por favor, perguntem, né, que são termos técnicos, e coloco à minha disposição dos senhores, da mesma forma como o Executivo faz. Acredito que devemos nos encontrar em maio novamente, né, e aí a forma como foi exposto e o formato também ele está em discussão dentro do pedido que essa casa pode realizar ao Executivo. Obrigado. Assim, dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.